Olá, voltamos para agora entrar nas ideias fixas e no crítico interno. E aí, conseguiu responder todas as perguntas que estavam lá naquela folha, naquele PDF? Não é muito interessante? O que você aprendeu? O que você descobriu sobre as coisas que você acredita? É muito interessante, né? Quando você passa por um processo desses, a gente percebe o quanto nós não nos fazemos perguntas, o quanto nós não pensamos, o quanto nós só nos conectamos aos pensamentos que estão por aí. É incrível, mas pensar cansa, pensar gasta muita energia. Então, se nesse momento do curso, não sei quantas aulas você já assistiu hoje, mas se nesse momento você estiver se sentindo cansado, assista esse vídeo que você começou e dá uma pausa para sua cabeça. Deixa tudo isso processar e isso é totalmente normal, é totalmente comum. Tá bom? Agora, se tá muito cansado, se tá sentindo que tá precisando se esforçar para compreender, para entender, para conseguir responder, não faça isso com você. Calma, porque senão você não vai conseguir guardar todas as informações que você precisa. Pensar cansa mesmo, não é só você, é todas as pessoas. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas pensem. Henry Ford já dizia isso. Bom, vamos lá. Ideias fixas, o que são afinal? Muitas vezes nós temos aquela vozinha que parece que já está pronta aqui dentro. Isso não é para você. Ou então, mas você é gorda mesmo, não vai emagrecer. Imagina, filho de pobre vai morrer pobre. Não, a fruta não cai longe do pé, é por aí mesmo. Esse tipo de frases que já são prontas, são como ideias fixas, parece que você não consegue mudar. Essas frases, elas são extremamente prejudiciais para a nossa evolução. Porque ela, além de ser uma crença, além de já ter sido implantada na nossa mente como uma verdade, elas ainda estão sempre lá quando você está tentando mudar. Eu vou te dar um exemplo que acontece comigo. E para você entender que isso nem sempre é negativo, às vezes é positivo também. Por exemplo, para mim, nesse momento, eu acredito que seja positivo. Quando eu era criança, eu e minha irmã, né, a minha mãe, todas as vezes que nós passávamos por cima de um pano, ou de uma vassoura, ou de um tapete enrolado, qualquer coisa que tivesse no chão e não pegasse ou não arrumasse, minha mãe já gritava de longe: "Oh, bicha porca, por que que não tira? Por que que não arruma? Por que que não guarda?" Sabe? E ela falou isso tantas vezes e tantas vezes que não, tanto eu quanto minha irmã, a gente não consegue passar por cima de uma vassoura ou de um pano sem retirar ele do chão. Às vezes na rua, se eu tô passando e tem alguma coisa no meio, eu pego e coloco no cantinho. Porque parece que na hora que eu vejo aquilo, na hora que eu vou passar por cima, vem a voz dela dizendo: "Ô, bicha porca, como que pode?" Olha só que interessante, ficou uma ideia fixa na minha cabeça. Então isso eu hoje considero positivo, porque me ajuda a manter minha casa organizada. E isso é um exemplo. Mas a gente tem N exemplos da nossa infância, de coisas que a gente escutou várias e várias vezes. Uma coisa que a minha avó falava, e para ser sincera, eu não me lembro de ter ouvido a minha avó falar, mas a minha mãe falava isso, então hoje eu repito, a minha avó falava, que era quando a gente julgava uma pessoa ou algo daquela pessoa, que a vida colocava a gente na mesma situação. Isso é super verdade, isso realmente acontece. Quando a gente julga as pessoas, a vida nos coloca no mesmo lugar daquela pessoa pra gente entender o que ela tá falando. Mas sabe o que a minha avó falava? Língua falou, pagou. Ela falava desse jeitinho. Língua falou, cu pagou. Então, era uma maneira meio, rústica de falar, mas era exatamente o que acontece. Então, é uma ideia fixa que tá aqui na minha mente, mas não necessariamente é ruim. Por quê? Porque ela me incentiva a não julgar as pessoas, a outra me incentiva a não deixar as coisas jogadas no chão, entende? Então, tudo que eu trago para vocês aqui nas ferramentas, ela não tem só o lado negativo. A gente vive no mundo dual, ela também tem o lado positivo. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa pegar aquelas que não nos ajudam a concluir os nossos objetivos e transformá-la para aquelas que nos ajudam a concluir os nossos objetivos. Se a gente consegue reprogramar uma crença negativa, ela vai ficar uma crença positiva. E no lugar daquela que me puxa para trás, ela vai ser uma crença que me leva para frente.
Por exemplo, lá nos valores repelentes que eu te falei, você tem aquele valor que você percebe que você está com medo de ir para não passar novamente. Se eu me questiono por que eu não quero isso, o que é que me impede e como eu posso fazer para avançar, pronto. Eu começo a transformar aquela crença negativa, aquele valor repelente, em um valor positivo, que vai me impulsionar, que vai me fazer passar à frente daquele obstáculo que para mim era grande, mas eu consegui naquele momento ultrapassá-lo. E a partir do momento que eu ultrapasso, ele já não é mais tão grande assim, concorda? Entendeu o que são ideias fixas? Aquelas frases que já estão prontas. É como se acontecesse as coisas e você já escutasse alguém falando na sua cabeça ali, como se já tivesse prontinho, só aguardando você fazer alguma coisa para ela aparecer. Então ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Nossa função aqui hoje é descobrir quais são as negativas, quais são as que te impedem de avançar. Combinado? É interessante que eu identifique essas ideias fixas, essas frases prontas, para eu poder estar discutindo com elas e fazendo novas crenças. O Pergaminho do Sucesso, esse que o Robson já disponibilizou aí na plataforma, ela é uma excelente reprogramação. Nela existem vários tipos de crenças que a gente consegue alterar. Aliás, desde a primeira ferramenta que você tem visto aqui no curso, aliás, todas as aulas são quebras de crenças negativas. Em cada aula nova que você aprende algo novo, que você começa a ver a vida com outros olhos, são crenças que você está mudando e maneiras novas que você está encontrando de ver a vida, de ver o mundo e principalmente de ver as pessoas. O segundo tema desse vídeo, crítico interno. Então, o que são os nossos críticos internos? Sabe aqueles desenhinhos que tem um capetinha desse lado e um anjinho desse lado? Pois é, o crítico interno é o capetinha, que ele fica ali. Mas isso não é pra você. Pra que você vai fazer isso? O que você acha que vai mudar? Agora mesmo, eu tenho certeza que deve ter algum crítico interno aí rondando. O que essa menina tá falando não tem nada a ver. Você vai fazer isso nada. Você tá só vendo essa aula. Isso é conversa para poder dormir, sabe? É essa voz que nós precisamos eliminar daí. Porque, afinal de contas, quem domina a tua mente tem que ser você. E não ela te dominar. Porque o nome já fala, mente. Então, eu preciso encontrar quais são as verdades que eu tenho acreditado. De onde que tá vindo as minhas ideias fixas e como eliminar esses críticos internos. Porque é claro que a autocrítica, de uma certa maneira, em um certo nível equilibrado, ele é positivo, porque ele vai te fazer sempre estar melhorando nos teus projetos. Mas se esse autocrítico começar a tomar uma proporção muito grande dentro da tua mente, você trava, você não faz mais nada. Por quê? Porque você nunca vai se achar o suficiente. Você nunca vai se achar competente para fazer uma determinada coisa. Você sempre vai olhar para pessoas que estão melhores na sua concepção, melhores do que você. Entende isso? Então, o crítico interno, até um certo limite, ele é positivo, ele vai te ajudar a estar sempre melhorando, inovando e aprendendo mais. Mas se ele passar da dose, se ele começar com muita comparação de você em relação a outras pessoas que estão melhores do que você vai com certeza travar e não vai conseguir evoluir. Por outro lado, se ele começa a te comparar com pessoas que estão piores do que você vai se achar demais. Olha só, que cilada, né? Que armadilhas esse crítico interno cria pra gente. Então, o que é o ideal? A gente nunca se comparar com ninguém. A melhor maneira de você eliminar esses críticos internos é você se comparar hoje com você ontem. Porque você ontem foi uma pessoa, você hoje já é outra. E amanhã tem tudo para ser melhor ainda. E nunca vai chegar no topo. A gente sempre tem que melhorar. É como dizia já Sócrates, né? Quanto mais eu sei que eu não sei. Quanto mais eu aprendo coisas, mais eu vejo que eu não sei nada. Mais coisas eu tenho para aprender. Então, é claro que a cada conhecimento novo, a cada livro, a cada filme, a cada aula, você está subindo um degrauzinho a mais na vida. Mas lembre-se que nada disso te faz melhor do que os outros. Isso só vai trazer mais conhecimento para a sua vida, mais facilidade para você viver, lidar melhor com você mesmo e melhor com as outras pessoas.
Bom, a ferramenta de crenças fica por aqui. Você tem aí vários, lá na Crítico Interno, ó, tem várias opções para você refletir. Anote novamente tudo aquilo que você achar que vai ser importante para você. Não deixe passar a ferramenta sem preencher, porque é muito importante para você sentir a ferramenta na sua vida. Você só vai conseguir realmente aprender a aplicar essa ferramenta em outras pessoas se você conseguir sentir o que ela faz na sua vida. Combinado? Já falei isso em outros vídeos e você vai me ouvir falando muito ainda daqui pra frente. Tem alguma dúvida? Anota ela aí, traz na próxima live e vamos esclarecer tudo que aparecer de dúvida. Como eu te falei, esse assunto de crenças, ele é muito amplo, ele precisa ser trabalhado durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai descobrir. Tem crenças que a gente traz da nossa família, que a gente nem sabe de onde veio, mas a gente precisa aceitar, respeitar, agradecer a todos os nossos antepassados que pensaram assim, para a gente conseguir fazer diferente daqui para frente. Como tarefa nessa ferramenta, eu vou deixar duas coisas para você. Se você ainda não viu, ainda não leu, eu quero que você leia ou escute, tem audiobook no YouTube, o livro O Poder do Subconsciente. Esse livro vai te fazer entender mais ainda como é que funciona a nossa mente, como é que funciona a força dos nossos pensamentos e das nossas crenças. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro fácil de ser encontrado em livrarias, é fácil, tem em PDF também, eu posso estar compartilhando com vocês, né? Tem liberado em PDF, já é um livro bem antigo, e tem audiobook no YouTube. Então não tem desculpa, é só você querer que você consegue escutá-lo para dar continuidade. É um conhecimento muito, muito importante, que vai fazer grande diferença na sua vida, que vai conseguir responder muitas perguntas que estão aí rondando a sua mente, talvez você ainda nem saiba, mas que vai aparecer, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor nesse processo. A outra tarefa, que eu falei que eram duas, né? Então, o primeiro, o livro, O Poder do Subconsciente. A segunda é um pouco mais detalhada. O que eu quero? Eu quero que você pegue todas essas crenças que você conseguiu identificar na sua vida, que estão te atrapalhando, que estão te impedindo de evoluir, e faça frases positivas falando o contrário, para você substituir essas crenças. Isso aí você vai ver também bastante na aula de PNL, de como funciona a nossa reprogramação mental. Eu tenho um livro lançado, O Poder da Mente Positiva, que está lá no meu site, www.lanesardelli.com.br. Se você quiser e puder adquirir, eu vou estar colocando lá, nós vamos ver se consegue fazer um valor bem ínfimo para você poder adquirir. E nele tem 435 afirmações positivas de novas crenças. Neste livro tem crenças sobre sucesso, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, que foi um ponto que eu nem toquei aqui nesse vídeo, mas existem milhares de crenças negativas que nos impedem de ser felizes nos nossos relacionamentos, porque assim como o dinheiro é um grande tabu, o sexo é outro grande tabu, e sem essa sexualidade resolvida na nossa vida, é muito difícil a gente conseguir evoluir, conseguir passar para o próximo nível, sem a energia da criação disponível e fluindo no nosso inconsciente. Interessante, não é? Então, nesse livro tem lá 435 afirmações, mas se você quiser fazer as suas afirmações, você pode fazer. Na internet você consegue também várias afirmações de Louise Hay, de Anthony Robbins. Enfim, gente, tem uma fonte imensurável aí para você buscar. É um assunto que você realmente vai buscar mais informações e vai surgir algumas dúvidas, então anote todas as dúvidas que você tiver, traz para a live para a gente poder estar esclarecendo, combinado? Olha só, se você estiver realmente preenchendo as ferramentas do jeitinho que eu tô te ensinando, eu não tenho dúvida que você vai sim se sentir cada vez mais uma pessoa livre, porque afinal você merece ser livre, não é mesmo? Sucesso, sucesso, sucesso!